Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma recapitulação aqui da nossa querida Escola Sabatina, né, da nossa lição. E todas as semanas nós temos esse desafio, né, essa missão de estudarmos a Bíblia, né, através da lição da Escola Sabatina e estarmos aqui também a cada semana um trio diferente para conversarmos, para discutirmos aqui tudo que a gente aprendeu, né, durante essa lição e compartilhar com vocês, né? Então, para a gente começar a nossa conversa aqui, eu vou apresentar o meu amigo, Cido. Eu quero desejar o meu bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, não sei a hora que você possa estar assistindo essa live, mas que Deus possa vos abençoar, que Deus possa falar no seu coração através desses estudos desse dia. Que Deus o abençoe. E do meu lado esquerdo aqui, o meu amigo também, Nildo. Se apresente, por favor. Olá, tudo bem? É sempre um prazer estar aqui, poder falar aí com vocês e que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam no seu coração. Amém. Então, mais uma lição, né? Já estamos no estudo 7, né? E antes de mais nada, né? A gente gostaria de que você compartilhasse esse vídeo, você acompanhasse, compartilhasse com um amigo, porque a lição dessa semana a gente vai falar os bem-aventurados, né? Os que creram, né? E a gente, durante o período aqui que nós estamos estudando, as lições anteriores, fala muito de testemunho, né? De testemunhar de Jesus. E você pode fazer de onde você estiver, você também pode testemunhar desse Jesus. De uma forma simples, tem muitas formas, mas aqui a gente está pedindo para você compartilhar, né? De uma forma simples, você pode testemunhar desse amor de Jesus, né? De quem é Jesus, através apenas de um compartilhamento, né? E lembrando também de curtir, né? De comentar também. A gente, no decorrer aqui da nossa lição, eu vou fazer um desafio também para vocês comentarem, né? Nesse vídeo. E compartilhar, curtir e também seguir, né? Porque é importante você seguir, porque se você não seguir, o YouTube não vai colocar mais vídeos para você, né? Então, você seguindo, curtindo, compartilhando, o YouTube ele entende que esse vídeo é relevante, né? Então, faça a sua parte também, tá bom? Então, vamos lá. Sem mais delongas, né? Bem-aventurados os que creram. Quando eu comecei a estudar a lição aqui da semana, veio um texto para mim, Isaías 55:11, né? Que a palavra de Isaías 55:11 diz assim, né? Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que deseja e atingirá o propósito para o qual a enviei. Né? Então, a palavra de Deus ela nunca volta vazia, né? Então, esses que creram, né? Eles creram por quê? Eles creram em quem? Na palavra de Deus, né? Eu sempre, tudo que eu vou estudar, eu tenho um costume de meditar no que está dizendo. No título da lição, desse estudo, está falando bem-aventurados que crê. Aí eu vou fazer uma pergunta: o que é crer para você? O que é que nós cremos? Sabe, vou completar: crer é acreditar, crer é ter fé, crer é ter esperança, crer é buscar a sabedoria daquele assunto. Enfim, o bem-aventurados aqueles que crê, nós devemos crer porque nós encontramos na palavra de Deus, por isso que nós cremos. E assim, muitas pessoas às vezes crêem naquilo que não conhecem, nós cremos naquilo que nós conhecemos através da palavra de Deus. Né? O Nilton também pode comentar. A palavra crer é muito ampla, né? Então, em todo sentido da nossa vida, a gente tem que crer. Por exemplo, eu sei a data do meu aniversário, mas porque eu vi ali alguém no cartório ali, alguém, né, digitando a data que eu nasci,
Não, por quê? Porque os meus pais, eu tenho que crer, que os meus pais, que eu nasci naquela data, os meus pais me registraram naquela data. Então, por quê? Porque eu era criança, não tinha como eu entender nada. Então, a gente já começa por aí. E aqui fala, bem-aventurados que creem, ou seja, feliz. A pessoa quer ser feliz? Leva uma vida de crença, né? De acreditar. E principalmente acreditar em quê? Acreditar na palavra de Deus. Sim, e olha que interessante, né? De repente você não precisa ser um religioso ou nem ser cristão para crer, né? Por exemplo, você deu o exemplo da sua certidão de nascimento, a sua data de aniversário. Mas, por exemplo, quando você pega um avião, você crê que o piloto vai te pegar de um ponto A e te levar no ponto B em segurança, né? E você, né, você conhece, de repente, esse piloto? Não, mas você crê. A mesma coisa um motorista. Você vai pegar um carro, um táxi, ou seja, você crê que essa pessoa vai te... Né? Então, a nossa vida a gente tem essas crenças, né? Agora, esses exemplos que eu citei aqui, são coisas corriqueiras, mas não passa nem perto do que é crer no verdadeiro Deus, crer em Cristo, né? Que a gente vê na lição, né, Cida? Aqui, o autor, ele traz João, na verdade, né? O evangelista João, ele traz diversos personagens, diversas pessoas que creram e foram dando o seu testemunho, né? João mesmo, João Batista, né? Eis o Cordeiro de Deus, né? Aí outro, achamos o Messias, o Senhor é o Filho de Deus. Então, olha que maravilhoso, né? Impressionante que essas pessoas que ele fala aí, que a gente vê que o verso áureo, que é o primeiro verso que falamos, Jesus disse, você creu porque viu, bem-aventurado aqueles que não viram e creu. Nós sabemos que isso daí, o contexto é sobre Tomé, né? Ele falou que se ele não visse os furos da mão de Jesus, ele não cria. Impressionante que para nós, nos nossos dias de hoje, nós não vimos os furos na mão de Jesus. Nos dias de hoje, nós temos mais o que crer sem ver, porque jamais esse acontecimento foi há 2000 anos atrás e nós não estávamos presentes. Mas nós passamos a crer porque ficou testificado na palavra de Deus. A gente vê que nem ele disse de João Batista veio por um meio profético, né? Deus disse que ele ia preparar o caminho do Salvador. João Batista, ele creu em tudo que o Espírito Santo colocou no seu coração. A gente vê, se for pegar muitas pessoas, a gente vê sobre Natanael, sobre André, sobre Pedro, todos aqueles que realmente creram, eles falaram, porventura esse não é o Messias? E eu digo uma coisa, nós pregamos sobre a volta de Jesus. Nós cremos que Jesus vai voltar. Porventura, não é Jesus que pode nos salvar? Porventura, não é Jesus que vem nos buscar? Então, a palavra crê, nós também estudamos nos dias de hoje para colocar no nosso coração essa crença, que Jesus vai nos salvar e vai voltar. E também hoje, nós não vivemos aquela história, nós vivemos a história nossa hoje, né? Mas só que nós temos as evidências do fato que aconteceu, as evidências do fato que aconteceu. Veja bem, a pandemia, né, que mundialmente, né, houve essa pandemia, daqui a 20, 30 anos, né, as pessoas não viveram, vai ter pessoas que não viveram esse tempo, eles vão ter que acreditar pela fé, pela história, e pelos que os pais contou o que aconteceu. E hoje nós temos a palavra de Deus, que é mais evidência do que isso, para crer em Cristo, que é mais evidência para acreditar na Bíblia, a palavra de Deus, porque muitas pessoas falam, eu não acredito, porque eu não vi, não creio, né? Algumas desculpas para não acreditar. Mas quando cremos que realmente as histórias bíblicas são verdadeiras, né? Contadas por pessoas que foram inspiradas pelo Espírito Santo que escreveram e viveram a história, no caso de João, não tem como duvidar, né? A samaritana, ela teve um encontro com Jesus. Eu falo sempre assim, que o encontro com Jesus era um encontro especial.
E quando Jesus falou para ela, fala que ela foi avisar os demais samaritanos e falou, porventura aquele não é o Cristo? A gente vê que os judeus, eles diziam que só eles eram o povo de Deus. A samaritana entendeu que Jesus era o Messias, enquanto muitos judeus não entenderam. Por quê? Porque quando Jesus falou sobre a vida dela, ela creu. Jesus, ele toma conta dos nossos dias a dias, da nossa vida, todos os dias. Cada passo da nossa vida, eu creio que ele está presente. Mas só que nós precisamos crer para entender que ele realmente está junto de nós. Marta disse, eu creio que o Messias é o Salvador. Você vê, então as pessoas criam sem saber quem era. E nós cremos, que nem diz o Nildo, sabemos que nós temos uma diretriz que é a palavra de Deus. Sim, e você vê que coisa, né? Essa questão de crer é fé, né? Porque algumas vezes a gente é levado, obviamente, a fé, a nossa fé é racional, né? A gente não, a nossa crença não se baseia apenas na emoção, né? Mas a gente precisa ter fé. E Jesus aqui no contexto aqui do Evangelho de João, ele volta lá para Abraão. Sim. Né? Você vê que coisa? Ele volta para Abraão. Que Abraão é considerado o quê? O pai da fé. O pai da fé. Né? E o texto diz assim, né, que o pai de vocês alegrou-se ao ver meu dia. Interessante, né? Agora, o que isso diz para a gente? O que isso diz para mim e para você sobre a fé? Porque para crer a gente precisa ter fé, como você mencionou, né? Você tem fé nos teus pais lá que eles te falaram. Da mesma forma, daqui uns anos eu tenho a minha pequena ali de 7 anos, ela passou ali na pandemia, porém ela não teve consciência de nada, ela nem sabe o que é isso. E eu vou falar para ela e ela vai Acreditar pela fé. acreditar, não é? Porque ela tem fé em mim, né? Porque ela acredita em mim, né? E assim é a gente também em relação a Cristo, né? A gente vê que Jesus falou sobre Abraão para os judeus, que os judeus, eles tinha, né, de fato era, da linhagem de Abraão, são considerados filhos de Abraão. E a fé de Abraão, quando Deus falou com ele obedeceu, assim, instantaneamente, a gente pode observar. Deus falou para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Aqueles que te abençoar serão abençoados, aqueles que te amaldiçoar serão amaldiçoados, e vou fazer de você uma bênção. Você vai ser o pai de todas as famílias abençoadas. Você sabe que Abraão foi o homem, ele obedeceu à voz de Deus logo que ele ouviu. Deus vai longe nos chamando, tocando no nosso coração através do Espírito Santo. Nós conhecemos através da palavra e muitas vezes nós demoramos para crer. E foi o que aconteceu com os judeus. Jesus falou para os judeus, ele estava vendo tudo o que Jesus fazia, eles não estavam crendo em Jesus. E Abraão se alegrou quando ele viu. A gente vê quando ele foi oferecer Isaac em sacrifício, você imagina a alegria daquele homem quando ele viu o cordeiro de um lado, o carneiro que ele ia morrer no lugar do filho. Então a gente vê qual é a alegria que nós deveríamos ter de saber que esse cordeiro que simbolizava Jesus ter morrido no nosso lugar, no lugar dos nossos filhos, como Abraão viu. Então a gente vê que o crer, às vezes é demorado, mas não importa se você demora para crer. O importante é que o dia que você crê no verdadeiro Jesus. E aí eu pergunto, né, para você que está nos assistindo agora, aí na tua casa, né, no teu celular, seja onde você estiver, o que falta para você crer em Jesus? O que falta para você aceitar que Ele é o Messias, que Ele é o Filho de Deus e que morreu para nos salvar? Talvez falta um estudo mais profundo da Bíblia, da Palavra de Deus. Talvez você precise de alguma orientação bíblica. E até eu te convido. Né? Quer conhecer mais a Palavra de Deus? Continue assistindo os vídeos. Né? Escreva e procure, né,
algum de nós ou da igreja que possa te orientar e que você possa fazer parte e crer mais no Cristo, né, que morreu para salvar todos nós aqui e também a você. E interessante você mencionar, porque o que a gente está conversando aqui, né, o que a gente estudou, é um estudo, né, que é a lição da escola sabatina, né? Então, todos nós da Igreja Adventista Sétimo Dia, a gente estuda diariamente essa lição, porque, na verdade, a lição ela é uma ponte para a gente estudar a Bíblia, né? Que ela sistematiza, né? Na verdade, nós estamos estudando a Bíblia, né? Então, esse convite que o Nildo fez é um convite, eu reforço esse convite, né? Se você tem vontade de participar com a gente também, de estudar a palavra, de encontrar as verdades bíblicas, né, que estão contidas nesse livro, procure também uma igreja adventista, comente aí faça um comentário, que a gente sempre está respondendo, né, esses comentários, e estude a palavra. Porque hoje a Bíblia ela é fácil no celular você tem, num site você tem, né? Então estude, porque somente o estudo da palavra é que você vai conseguir chegar a essa crença, a essa fé. Vendo, assim como Jesus mencionou lá Abraão, lá atrás, você vai ter Abraão e muitas outras histórias aqui que vão reforçar a sua fé, né? No tempo de Cristo, aí a gente vê a história de Maria, né, o testemunho de Maria. Jesus fez uma coisa muito boa na vida daquela mulher. Ela ficou grata por tudo que Jesus tinha feito. E essa mulher fala que ela levou algum tempo guardando dinheiro para comprar um presente para Jesus. E a gente sabe que na casa de Simão, Jesus foi convidado, Lázaro foi convidado. Lázaro era irmão de Maria, Marta, a irmã. E toda a família estava lá, junto com Jesus, ouvindo o que Jesus falava. E aquela mulher entrou com um perfume que, segundo a história, ela pode ter trabalhado um ano inteirinho e guardado tudo que ela ganhou para comprar aquele perfume. Era um presente que ela queria dar ao Senhor. Ela não importou o tamanho do custo. Ela colocou todo o seu coração naquilo que ela ia dar para o Senhor. Às vezes nós temos vontade de dar um presente a Deus. Você sabe, Deus, tudo é de Deus. Mas esse presente que Deus espera, esse depende de cada um de nós. Foi o que vocês falaram sobre o conhecimento, é nós entregar o nosso coração a Deus. E a gente vê que ela testemunhando na frente daquele bastante pessoa que estava numa festa, numa reunião na casa desse ex-leproso que Jesus também tinha curado, né? E ela derramou aquele perfume sobre Jesus e enxugava com seus cabelos. A casa recendeu com o perfume daquele frasco que ela tinha quebrado. Você sabe que ela colocou, como eu já disse, vou repetir, todo o seu coração para agradar a Deus. E Deus espera de cada um de nós só uma coisinha que tem no nosso coração. O que nós podemos dar do nosso coração para agradar a Deus? O que nós podemos fazer? Nildo, você pode completar? Sabe que a gratidão deveria ser algo natural na nossa vida, né? A gente tem que ser grato por tudo que Deus tem nos feito. Amém. Tudo que Deus tem nos feito. Como Cido mesmo mencionou, ela estava agradecida por ter recebido, né, recebido o perdão de Jesus e também pela ressurreição de Lázaro. Né? Também pela ressurreição de Lázaro. E aqui tem um fato curioso, porque quando ela derramou aquele perfume, houve quem pensou o contrário, questionou. O perfume encheu o local, né? A casa, a festa, né? Ali, e aí teve Judas que questionou. Judas falou, mas esse perfume aí deveria, né, vender e ajudar os pobres. Veja, de um lado, uma pessoa grata pelo que Deus fez, e por outro, aparentemente parecia que a intenção era boa de Judas, não é isso? Só que não.
A Bíblia menciona claramente que Judas pensou naquilo, porque como ele cuidava, né, ele era o tesoureiro ali, e a Bíblia fala que ele era o quê? Ladrão. Então ele roubava ali, né? Então, de um lado, Maria grata e dando aquilo que ela tinha. E por outro lado, havia o Judas ali, que era ao contrário. E muitas vezes acontece isso, viu? Né? Muitas vezes uns são gratos e o outro já não são, né? Sim, e você vê que interessante, né? Jesus conhecia o coração de ambos, Dos dois. né? Jesus sabia da intenção de Maria e sabia da intenção de Judas, né? E é uma pergunta para a gente, né? Você acha que Jesus ele não sabe do teu coração? Não sabe do meu? Da De nossa cada um? intenção. Do nosso coração? É igual, Cida, você falou uma coisa, é muito importante. Jesus ele quer o nosso coração. Só que às vezes a gente a gente se depara com a história de Maria, né? Que deu o perfume ali caríssimo. O nosso coração, não presta, né? Esse coração sujo, esse coração, mas é isso que Deus quer. É isso que Jesus quer, né? Esse coração, e ele vale nas mãos de Cristo, ele vale muito, né? O impressionante, falando ainda de Maria, ela testemunhou para Jesus o quanto bem que Jesus fez dela ter um encontro especial com Jesus. Você sabe que cada ser humano, um dia da nossa vida, nós temos a oportunidade de ter um encontro especial com Jesus. Um dia eu tive um encontro especial com Jesus, um dia eu posso ainda ter um encontro especial com Jesus. E cada um de nós, Jesus não abandona ninguém, Ele quer ter um encontro especial com cada pessoa. Mas depende do coração nosso. Maria, ela ficou tão grata que ela sentiu um prazer de estar perto de Jesus. Fala que ela ficava aos pés de Jesus para o ouvir. Nós temos prazer, será, de ouvir a palavra de Deus? Nós temos, porque quando nós estamos estudando a palavra de Deus, é Deus falando com nós. Deus fala através das suas letras no nosso coração. Quando nós estamos orando, nós falando com Deus, quanto tempo da sua vida você tira para falar com Deus? Quanto tempo você tira para ouvir a voz de Deus? Deus espera todos os dias por cada um de nós. E eu entendo também que nesse fato, né, de Maria ter derramado ali o perfume caríssimo, né? Eu entendo que Jesus não está preocupado também com valores, porque senão Jesus podia falar muito bem para ela, não, você não precisa fazer isso, porque isso daí é muito caro, você vai derramar tudo. Jesus não está preocupado com o valor, mas ela tinha aquilo lá, é o que ela ofereceu, o que ela tinha. Pode ver que quando conhecemos também a história da viúva, aquela pobrezinha que foi no templo e depositou as moedinhas lá, ela era a gratidão que ela teve também, né? E ela foi bem-aventurada por aquele fato. Então, talvez muitas vezes a gente espera ter algo grande para oferecer para Jesus, né? E quando de fato ele quer simplesmente a nossa gratidão, o reconhecimento daquilo que ele nos fez. Muito bem. Sim. E a lição ela traz uma outra questão aqui, que é uma pergunta popular, né? Que eu marquei aqui como uma pergunta popular. Um adágio, né, popular. A voz do povo é a voz de Deus? Muitas vezes não, né? Nem sempre não, né? E a gente vai passar por uma parte aqui que fala sobre o testemunho involuntário de Pilatos, né? Involuntário realmente, porque ele não cria, ele não tinha essa crença, né, em Deus, em Cristo, mas ele acabou testemunhando de uma forma involuntária, né? Você vê como que as coisas funcionam, né? A gente vê a história de Pilatos, a gente sabe que por 2 vezes Jesus foi levado perante o tribunal de Pilatos, né? Pilatos era um homem grande lá na sociedade. Ele era governador, juiz.
ah, passou por ser advogado também, né? Que ele estava nas mãos dele. E ele perguntou para Jesus, porventura, você é o rei dos judeus? E que Jesus respondeu, tu o dizes que eu sou. Sabe, muitas vezes pessoas sem saber, ele fala quem é Deus. Às vezes a pessoa sem crer, também ele fala quem é Deus. Mas o importante é a gente falar quem é Deus, crendo e sabendo de quem nós realmente estamos falando. Né? E para Pilatos, quando pediram o julgamento de Jesus, o crucifixo, ele falou, mas vocês vão crucificar o vosso rei? Então a gente vê por várias palavras de Pilatos, ele testificou que Jesus era o rei. Você sabe que você já deve ter observado que tudo que eu leio na Bíblia, eu estudo, eu gosto de trazer para os nossos dias. Por isso que eu faço às vezes muita pergunta. Jesus é o teu rei? Né? Jesus, será que ele é o meu rei? Ele era o rei dos judeus. Agora eu vou completar a pergunta. Se nós temos Jesus como o nosso rei, qual é o trono que nós estamos colocando ele? No nosso coração nós estamos colocando ele no lugar de rei? Ou nós estamos colocando ele no último lugar? Eu sou o rei e não estou preocupando se Jesus é o rei ou não. Né? Pilatos, ele ficou surpreso, né? Porque ele não estava acreditando no que estava acontecendo. E estava na mão dele. E se a gente vê os comentários, o que ele queria é terminar logo aquele julgamento ali e quer ir para casa. Mas quando ele viu, mas para aí, é esse daí? Veja bem, Pilatos era romano, agora Jesus judeus. E quem queria crucificar Jesus? Os judeus, o povo, o próprio povo, né? Da linhagem dele. E agora ele, por duas vezes, né, Cida? Isso, por duas vezes, ele falou, não, esse Jesus aí, ele é inocente. Né? De novo, não, mas ele é inocente. Olha a situação, né, que ele ficou. Mas, aquilo que você falou, será que a maioria, né, a voz do povo é a voz de Deus? Aí o povo impressionando ali, né, o juiz, Pilatos ali, e ele, nós conhecemos a história, não é isso? Sim, não impediu. Se impediu. A vontade Estava na mão dele, né? Estava na mão dele, né? E uma pergunta, o Cido lançou uma pergunta e eu lanço uma pergunta também. Como que a gente pode aprender com o exemplo de Pilatos, né? De não deixar que as vozes, né? Porque são muitas vozes, né? Que a gente ouve aqui e ali e a gente acaba tomando atitudes que não são conforme a palavra de Deus, né? Então, como que a gente pode se prevenir, né? Como que a gente pode estar atento para não ouvir essas vozes que vêm de cá, de lá, as vozes das multidões, dos povos, e a gente não ouvir e seguir o que é a palavra de Deus, né? Há quem fala que Pilatos se converteu depois da crucificação de Jesus. A palavra de Deus, a Bíblia não deixa isso exatamente claro assim. A gente vê que ele mostrou uma certa preocupação, mas ele podia ter feito mais e não fez. Embora Jesus falou que o Filho do Homem tinha que realmente ser crucificado para se cumprir as Escrituras. Mas só que quando Jesus foi crucificado, fala que Pilatos escreveu uma placa e escreveu assim, Jesus Nazareno, rei dos judeus. Ele colocou realmente no coração dele que Jesus era o rei dos judeus e ele provou para os judeus, que deveria ser o povo de fé, que eles tinham que crer em Jesus como o rei dos judeus. Hoje, nós somos adventistas do sétimo dia. Será que na placa do meu coração está escrito Jesus Nazareno, rei desse adventista, rei do povo que prega a palavra de Deus, rei daquele que leva o evangelho adiante? E eu volto a repetir, Jesus está sendo realmente o nosso rei? Jesus, ele declarou que ele era a verdade.
Jesus, né, mais para Pilatos perguntou, né? Pilatos perguntou, Jesus falou, não, eu sou a verdade. É isso, João 14,6 fala que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus é a verdade. E aqui só corrigindo, por 3 vezes, né, Pilatos declarou que Jesus era realmente inocente. Por 3 vezes ele reconheceu que Jesus era inocente. Agora a gente entende aqui, quando a gente não aceita a palavra de Deus, não aceita Jesus como Filho de Deus, a gente tá entendendo que ele não é o nosso Salvador, que ele não é o Filho de Deus. Por que condenaram Jesus? Porque Jesus se declarava Deus, declarava sendo Filho de Deus. E eles não aceitavam. E por várias vezes eles tentaram prender Jesus. Por várias vezes. Então tudo era um motivo para eles, né? Eles achavam que deveria ser preso, que tinha que cumprir a lei. E quando Jesus declarava como Filho de Deus, aí para eles era o cúmulo, né? Não deveria, era blasfêmia contra Deus se declarar Filho de Deus. E aqui o próprio Pilato reconhece, mas infelizmente a maioria não. A maioria. Dizem que os judeus, eles tinham uma crença que Deus enviaria um rei para libertar eles dos romanos. Mas só que Deus fez mais do que isso. Deus não enviou um rei, Deus enviou o próprio Filho. Deus enviou alguém que salvava eles, não somente lá dos romanos, mas para a vida eterna. Jesus veio para fazer uma diferença para os judeus e para cada um de nós, né? O próprio Filho de Deus veio habitar entre o povo. Tanto ele era o rei dos judeus, como ele era o rei de Pilatos também. Era judeu. E é nosso rei também, né? Mas estava na mão de Pilatos. Pilatos tinha a própria verdade, como o Nildo falou, na mão, e ele deixou, e ele não fez nada em prol de livrar Jesus. Ele simplesmente lavou as mãos e deixou, é com vocês. Nós não podemos ser aquém da verdade. Quando nós estamos com a verdade nas nossas mãos, nós temos que lutar em prol da verdade. Né? Sim. E tem um contraste aqui, né? Entre a dúvida e a descrença, né? Existe uma diferença, né? O próprio testemunho de Tomé, ele duvidou. E talvez, né, Tomé, ele, na nossa imaginação, assim, a gente coloca Tomé, assim, como aquele que só duvidou, né? Mas não, a gente tem outros relatos, né? Que ele defendeu, né? Que ele defendeu, é um homem de fé, mas ele, naquele momento, ele duvidou. Só que duvidar, o que vocês acham? Ter dúvida é pecado? Olha, depende, às vezes a dúvida é falta de conhecer realmente o assunto. Aqui na história bíblica, Jesus, ele apareceu aos discípulos e Tomé não estava presente. Você vê a alegria dos discípulos, acho que quando Tomé chegou, falar para Tomé assim, nós vimos Jesus. Jesus ressuscitou, ele veio e falou com nós. Tomé falou, eu não acredito. Você sabe, se Jesus fosse voltar à prestação, é claro que a palavra de Deus fala que todo olho verá no mesmo tempo, mas vamos supor que ele voltasse para cada um de cada vez, e a pessoa chegava para mim, Jesus voltou, nós já vimos ele começou a ressuscitar os mortos. Será que quem nós ia falar também? Se eu não ver, eu não posso acreditar. Por isso que o primeiro verso que nós leu, ele fala assim, antes, porém, mas bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Você sabe que você pode ser mais bem-aventurado do que Tomé, que esteve junto de Jesus, uma pessoa de Jesus. Porque nós muitas vezes estivemos junto com Jesus, junto com a pessoa de Jesus, e às vezes nós cremos, nós duvidamos também. Então, nós vemos aqui que Tomé, ele estava ditando condições para a sua fé. Sim. Porque ele disse assim, olha, eu só acredito se eu ver.
Ele tinha fé? Tinha, mas só que a fé dele é assim. Muitas vezes nós somos assim. Ele falou assim, não, se isso eu acredito sim, mas se acontecer, é até uma coisa fora, né, do contexto. Por quê? E Tomé fala assim, não, se eu não tocar nas mãos dele, ele não era só ver, ele queria tocar também. Olha só. Ah, mas ver, não, eu quero ver e As quero mãos e do tocar. lado ainda, né? Isso, tanto nas mãos quanto dos lados que ele foi furado. E sendo que Tomé andou com Jesus, Jesus sempre falando que ele ia ressuscitar, né? Que ele havia de ressuscitar. Mas se a gente voltar um pouco atrás, vai ver que não foi só Tomé que duvidou da ressurreição, né? Outros também. Mas Tomé aqui vê que se ele não tocasse, se ele não visse e tocasse, ele não acreditava. E depois tem outros também. João fala sobre Nicodemos, né? Que acreditava, mas queria ver. E o ser humano muitas vezes é dessa forma, né? Desse jeito. Que muitas vezes a gente, né? Eu tiro por mim, né? A gente quer ver para... É que a gente, a de Tomé, a história de Tomé, eu acho que foi a tamanha felicidade dele. Você sabe que, vamos supor que você ganha um prêmio imenso, grande. Sabe, na hora da emoção, a pessoa vem e fala para você, você não acredita. Porque a emoção toma conta do coração. Pode ser que Tomé, a emoção tomou conta do coração. Não que ele duvidasse que Jesus ressuscitaria, mas ele imaginou o cumprimento da palavra de Jesus ser tão rápida. Para eles foi muito perto, foi coisa de... antes, naquela semana, Jesus tinha falado que o Filho do Homem ia ser crucificado e ressuscitaria no terceiro dia. Mas, às vezes, isso não captou na mente dele, foi captado depois. Mas não era, foi tão rápido. Né? Então, muitas coisas que Deus tem feito de bom na nossa vida, muitas vezes nós não acreditamos também. Nós não conseguimos enxergar, às vezes, tudo de bom que Deus tem feito para nós. Nós temos muito, se nós observava tudo de bom que Deus tem feito, nós tirava a nossa vida para agradecimento. Nós não precisávamos nem pedir para Deus, mas era agradecer. Eu acho que no caso de Tomé foi a emoção tão forte, acontecer tão rápido que houve essa dúvida. É um meme, né, na verdade, que fala assim, eu só acredito vendo, eu vendo não acredito, né? Então, foi bem assim, né? Foi bem assim. E eu vejo aqui o carinho que Jesus tratou Tomé. Porque nós condenamos Tomé, muitas vezes. Mas Jesus não. Jesus falou a Tomé, tudo bem, se tocou, né? Agora você crê, você acredita, né? Você crê. Mas só que Tomé é feliz, né? O bem-aventurado, aqueles que não viram e creram. Ok? Não repreendeu, não foi a repreensão, foi um conselho, né? Uma também Jesus estava dizendo para Tomé que através da pregação dos apóstolos, inclusive Tomé, as pessoas não viram o que eles viram. E eles iam crer. E a gente vê que foi os maiores pregadores de todos os tempos, foi aquele povo, né? Naquela época, né? E a lição, ela traz no rodapé aqui uma pergunta, que é uma pergunta que eu quero fazer para você também, né? Para você que tá nos assistindo aqui. E se alguém te perguntasse, né? Por que você crê em Jesus? O que você responderia, né? Se alguém perguntasse para mim, por que você crê em Jesus? Qual é a nossa resposta, né? A nossa resposta, ela vai dizer muito do que verdadeiramente a gente crê, né? Você sabe que é uma resposta, porque assim, alguém falou de Jesus um dia para você, você creu. Mas por isso você tem que examinar. Você quer que a tua fé aumente? É examinando a palavra de Deus. É buscando na palavra de Deus. Então é assim que a fé do ser humano aumenta a cada dia. Se você quiser que a tua fé esfria, você para de orar e para de estudar a palavra de Deus. A tua fé vai esfriar. Por que a nossa fé aumenta? Porque cada vez que você examina sobre a vida de Jesus, sobre toda a bondade que ele fez, aquilo vai ficar na tua mente, no teu coração, que cada dia você vai crer mais. Sim. Por isso que bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Nós não vimos o acontecimento, mas nós cremos. Nós não vimos Jesus voltar, mas nós cremos. Mas a gente hoje, nós temos um poder a mais na mão, que nós vemos os sinais se cumprindo. Olha, nós estamos mais bem privilegiados nesse assunto. Sim. Pode continuar. Você vê que coisa, né, Cid?
a gente pode trazer para nossas relações humanas, né? Se eu tenho amizade com algum de vocês aqui e nós somos amigos, a gente sai junto, mas daí daqui a pouco eu paro de falar com você um pouco, eu já não mando uma mensagem, eu não converso por telefone, eu não vou falando, daqui a pouco passo alguns dias, não. O que vai acontecendo com essa amizade? Ela vai se esfriando, daqui a pouco a gente termina. O Cido é só um conhecido meu, não é mais meu amigo, porque eu não tenho relacionamento. Assim também é o que você falou sobre a palavra, né? Você fez a pergunta, se alguém lhe perguntar por que você crê em Jesus. Eu acredito que cada um vai ter uma resposta diferente. Eu responderia a mudança de vida. Né? Porque a pessoa que crê realmente em Jesus e tem essa relação com Jesus, conforme você deu o exemplo, né? Você pode ver que há uma mudança de vida. Em todos os sentidos. Então, você crê em Jesus? Crê em Jesus. Há mudança de vida? Não, então está faltando um pouco mais. Né? Você está meio Tomé aí nessa história aí. Né? Então, isso é para nós refletir na nossa vida. Se há mudança de vida, é porque realmente você crê naquilo que transforma a vida. Sim. Bom, nós já estamos assim caminhando para o fim, né? Temos pouco a falar, mas todos nós temos que ter um encontro especial com Cristo, né? E crer realmente no que Ele nos oferece. Porque o encontro especial com Cristo, Ele nos oferece a salvação, a transformação, como o Nildo falou, e a salvação na vida eterna, né? Que um dia todas as pessoas têm esse desejo de nunca perder a vida eterna. Então, às vezes, fala aqui na quinta-feira, nosso testemunho de Jesus. Qual testemunho você pode dar de Jesus? Qual que é o meu testemunho sobre Jesus? Né? Que Jesus, o meu testemunho, eu posso falar por mim, foi um encontro especial que eu não quero deixar jamais de ser amigo de Jesus. Né? Um dia ele me encontrou, que me convidou, e eu aceitei, demorei para aceitar, mas eu aceitei e quero jamais deixar os caminhos de Deus. Quem sabe para você que está nos ouvindo, esse estudo também não é o teu encontro especial com Jesus. Às vezes Jesus está falando no teu coração para você tomar uma decisão ao lado dele e aproximar cada dia mais, para você testemunhar para as pessoas quem é Jesus para você. Sim, Né? e olha que João, né? No Evangelho de João, no capítulo 20, verso 30 e 31, né? Ele diz assim, né? Que Jesus fez muitos sinais, né? Estes, porém, foram registrados para que todos vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, para que, crendo, tenha vida em seu nome. Na verdade, o que a gente quer, na verdade, né? O estudo, o que ele traz para a gente? Para a gente crer que Jesus é o Filho de Deus. Só que, assim como o Nildo falou, essa crença, essa essência, ela também acaba se tornando prática. Igual você falou, é mudança? Qual que foi? Por que você? Qual é a evidência de que você crê nesse Jesus? Uma mudança, né? Você citou isso, uma mudança de vida, Isso, né? uma mudança de vida. E aqui também o nosso testemunho, hoje está mais fácil nós acreditarmos do que eles. Sim. É isso, do que eles, porque nós conhecemos a história, nós acreditamos na história, tem evidência da história que Jesus veio, que ele é o Cristo, os milagres que eles faziam. Então nós não vamos acreditar só pelo fato ali da história de Nicodemo, não, mas porque as profecias, né? As profecias se cumprem. Se a gente vê lá Mateus 24, que foi o próprio profeta Jesus, né? O próprio Cristo, falando ali em Mateus 24 do que iria acontecer, ele falou da destruição de Jerusalém. Muitos não passaram por aquela destruição ali, que não viveram, e de outras as profecias que está cumprindo para nós agora.
E eles acreditaram mesmo, eles não estão vivendo na história, porque eles estavam na história dele, agora é a nossa história, né? Foi que Cristo morreu para cá, eles já acreditavam. E hoje nós temos a Bíblia e temos as evidências das histórias cumprindo, que está cumprindo, né? As profecias se cumprindo. Então, como não acreditar nesse Cristo? Como não acreditar no Cristo que tudo que ele falou para se cumprir? E as evidências que temos, a palavra de Deus. Vou contar uma pequena experiência bem rápida. Certa vez estive trabalhando num lugar, tive um encontro com um ateu, e ele veio e me perguntou o que me levou a crer que Jesus pode me salvar. Porque eles não creem na salvação, eles creem que morreu, acabou, né? Então, o que levou a crer? Que eu vi que me levou a crer que Jesus é o nosso Salvador? Você sabe, eu tinha pouca experiência na época, mas deu para mim responder o seguinte: eu creio mesmo sem saber o porquê. Eu creio porque Jesus pode ser meu Salvador. Você sabe por que também, muitas vezes, Deus faz tanta coisa de bom na minha vida que, às vezes, eu não sei por que eu creio. Porque faz para tanto para o ímpio como para o bom. Mas eu realmente creio porque eu quero reconhecer que Deus sempre foi bom para mim. Então, a transformação que o Nildo já falou que Deus pode fazer na nossa vida é o que nos leva a crer. O cumprimento das Escrituras é o que nos leva a crer. E a esperança que Jesus colocou no coração daqueles que crê, que Ele quer colocar no coração daqueles que crê, é o que me levou a crer também. E às vezes eu tenho sempre o costume de fazer a pergunta daquele ateu: e o que pode te levar a crer em Jesus? Nós temos filho, eu tenho neto, nós temos irmão, pai, tive pai bom, mãe boa, já faleceu, tive irmãos bons, tive muitos parentes, muitos amigos. Tudo isso é um presente de Deus para nós. E quantas vezes nós não reconhecemos que isso deveria nos levar a crer em Deus? Sim, né? E pode falar. Eu acho que sobre o ateu aí, aquele que não crê, deveria ter voltado uma pergunta para ele, né? Perguntar para ele: e o que leva você a não crer? Seria mais óbvio, né? Você está me perguntando que eu creio. Respondendo: e o que leva você a não crer em Cristo ou crer em Deus? Que motivo? Você vai olhar para a natureza? Você vai falar que aquilo não existe um Criador? Sim. Então não tem como, É. né? Não crer em Deus. E você vê, né, que cada um à sua maneira, né, a partir do relacionamento com Deus, né, cada um à sua maneira consegue testemunhar de alguma maneira, né? Cada um à sua maneira. Então, eu tenho um amigo que diz assim: quando Jesus voltar, ele não vai falar assim, ele não vai falar para a gente assim: ô Cido, você foi igual a Abraão? Não. Ele vai falar: Cido, o que você fez com toda a informação, com toda a sabedoria, com tudo que eu te dei? Ô Nildo, o que você fez? Não vai falar: ô Nildo, você foi igual Pedro? Você foi igual Tomé? Não. É o Nildo, é o Michael, é o Cido, é você que está nos assistindo. Então, essa é a questão. Cada um vai ter um relacionamento com Deus e vai conseguir testemunhar desse Deus, né? Indiferente da experiência de cada um. Mas é isso que ele quer. Ele quer que você se relacione com ele. Sim. Né? De alguma maneira, né? Todo nós tem uma oportunidade de dar uma resposta a Deus, ou sim ou não. Tem pessoas que vivem 100 anos de idade, tem pessoas que vivem 80 e assim por diante, tem pessoas que vivem tão pouco, né? 20 anos, a gente vê jovens, vive tão pouco. Mas você sabe que cada dia Deus dá uma oportunidade para nós dizer o sim. Eu aceito, eu quero ter uma vida especial com Deus. Qual é a sua resposta se você encontrasse Jesus e ele te perguntasse:
Meu filho, você quer andar comigo? É isso que ele está perguntando a cada dia. Você quer estar do meu lado? Então, nós estamos falando sim ou não. Muito bem. Então, mais uma vez a gente estudou aqui, né? Recapitulamos o que aprendemos aí durante a nossa semana de estudo. E eu deixo essa pergunta. A pergunta do Cido já é uma pergunta principal aqui. Qual vai ser a sua atitude em relação ao que Deus pede, né? Qual vai ser a sua atitude em relação ao que Cristo pede, né? Então, que Deus te abençoe, que você esteja aqui na próxima semana, nos próximos vídeos, curtindo, compartilhando, e que o estudo da palavra sirva para isso mesmo. É isso, o intuito do estudo é isso. É aproximar você de Cristo e você testemunhar desse Cristo. Que Deus te abençoe.